todos bem-vindos à casa do Senhor.
fazer a leitura do Deuteronômio, capítulo 33, verso 1 ao 11. Deuteronômio, capítulo 33, verso 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel, antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e me alvoreceu. E sei, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das mirades dos santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos prescreveu a lei, por herança da congregação de Jacó. E o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Rúben e não morra, e não seja como os seus homens. Isto é, disse de Judá: ouve ao Senhor a voz de Judá, e introduza no seu povo. Com as tuas mãos peleja com ele, e se tu ajuda com os seus inimigos. E Levi disse: dá, ó Deus, o teu tumim, e o teu urim para os homens, teu fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem conteres nas aulas de Marimá. Aqueles que disse ao seu pai e à sua mãe: nunca o vi, e nunca conheceu os seus irmãos, não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança, ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel, ofereceu incenso as tuas narinas e holocausto sobre o teu altar, abençoa ao seu povo, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os nomes dos que se levantam contra ele, e aborrece para que nunca mais se levante. Amém? Vamos lá. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, leitura da tua palavra, a instrução, as bênçãos que foi dada a Israel, os filhos de Jacó, esse estendeu-se até hoje, chegou na tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Obrigado por cada um que chegou nessa noite. Fala conosco na tua palavra. Nos mostra, Senhor, que nós possamos nos consertar dentro disso. Senhor, nós agradecemos por meio de Cristo Jesus. Amém. Esse é o momento de os irmãos ofertarem na cara do Senhor. Esse é o compromisso da igreja. Eles visitam e têm a vontade em relação a isso. Eu convido o diácono que possa fazer a colheita do dízimo das ofertas.
Graças te damos ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por essa oportunidade de dizimar, ofertar em tua casa, e assim nós fazemos para o bem do teu trabalho, da tua obra, para que assim o Senhor venha abençoar aos irmãos, para que venham mudar com generosidade, para que possamos também nos capacitando de forma abrindo a nossa mente melhor para utilizarmos melhor para a tua obra de propagação do teu Evangelho. Perdão por nossas falhas, nossos pecados, tudo que entregamos no nome de Cristo Jesus. Amém. Mais uma leitura de Marcos, capítulo 15, versos 33 ao 44. E essa palavra do Senhor. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra, sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer, Deus meu, por que me separaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: vende como clama por Elias. E um deles correu e bebeu uma esponja de vinagre, pondo na ponta da cânico, deu-lhe de beber, dizendo: fechai este Elias retirá-lo. Mas Jesus, dando um grande pranto, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. O centurião que estava à frente dele, vendo que assim se anda, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e seguiam. Além dessas, muitas outras que haviam subido com elas para Jerusalém. Ao cair da tarde, ou 100 dias de preparação, isto é, a véspera do sábado, filho de José de Arimateia, ilustre do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilato e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilato admirou-se que ele já tivesse morrido. E, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se ele havia muito tempo que morrera, após crucificar-se. Pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Esse, baixando o corpo da cruz, removeu um lençol, e compara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto em uma rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo que tu fez pela gente, pelo que o Senhor ainda faz até hoje, Senhor. Mas o Senhor se entregou por cada um de nós, mesmo sendo nossos pecadores, Senhor, e nós longe de ti, Senhor. Que a tua graça nos possua, nos salvou, e nos enriqueceu. Por isso, somos gratos a ti, Senhor, todos os dias da nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do nós. Por ter pagado a nossa dívida ali na cruz do Calvário. Mas nem nós queremos pagar, Senhor, porque não é pago por dinheiro, não paga por prescrição, e sangue de Deus, sangue do Senhor Jesus. Assim oramos agradecidos por meio de Cristo Jesus. Amém.
Convido o Mário para se despedir com a
querida e amada Paula, sua digníssima. Queremos agradecer a Deus pelo privilégio que eu estou aqui conduzindo o rebanho da Igreja do Mundo Santo, e que Deus possa me abençoar grandemente, que o Senhor continue sendo esse pastor amado por todos nós, da Igreja do Mundo Santo. E temos aqui uma pequena lembrancinha, uma singela lembrancinha aqui do Senhor, com a querida Paula. Paula, você é uma bênção em nossas vidas. Em nome de toda a vida. Boa noite, meus amados irmãos. Obrigado, departamentos de homens, departamento de mulheres, pela lembrança do pastor, que eu possa abençoar essa igreja e possamos aí estar servindo ao Senhor junto com os irmãos aí por muitos anos. Se o Senhor quiser, toda a vontade de Deus, né? Assim ele espera fazer isso. Tema de hoje: 4 verdades sobre a fé salvadora. Texto de João, capítulo 11, um texto muito conhecido, onde mostra Lázaro, filho morrendo, e ele foi ressuscitado após 4 dias do seu sepultamento. Mostrando então esse texto, mostra claramente quem é Jesus. Ele é aquele que tem poder sobre a vida. E amados irmãos, o tema de hoje nos leva então a pensar que a vida nos dá algumas situações onde nós observamos que somente Cristo e a fé em Cristo podem modificar tais situações. Cristo é aquele que muda o nosso destino, muda a nossa vida. E vamos ver exatamente isso. A fé salvadora é a única opção que tem para uma vida transformada, uma vida diferente, para a honra e glória do Senhor. Mas, meus irmãos, estamos aqui na porção de João capítulo 11, verso 45, onde mostra a reação depois do milagre. E fica para a gente assim uma pergunta, não é? Lázaro está morto. Cristo então diz: Lázaro, sai para fora. Ele sai. E após então esse ato de Cristo, ficaria então uma pergunta para a gente, né? Pergunta para fazer: Lázaro, como é que foi? Não é? O que aconteceu? Onde você está? Você está
está no corpo, mas onde é que você estava? E o texto, de forma muito peculiar, não nos diz o que aconteceu e se perguntou. A reação de Maria e de Marta não tem no texto. E a pergunta é o porquê dessa reação, né? De Marta e Maria. E nós temos ainda uma resposta para isso. A reação que nós temos aqui, os versos 45 em diante, são os inimigos de Deus. Pois o propósito geral desse evangelho é mostrar a divindade de Cristo e que Ele é o Salvador. E a partir de agora o texto vai se preocupar em mostrar que Cristo não somente tem poder para tirar o homem da morte, mas também que Ele morreu e ressuscitou. Então agora o texto vai mostrar a caminhada de Cristo para o seu sepultamento. E assim, para fazer isso, tem que mostrar como os seus inimigos planejaram e executaram por esse plano de matar a Cristo. Veja só, João capítulo 11, no verso de número 53, diz o texto: desde aquele dia resolveu matar. Então, João mostra para a gente, olha, o que eu vou mostrar agora é para mostrar para vocês como é que foi esse caminho de Cristo para o seu sepultamento, a sua morte, né? A sua ressurreição. Ok? Diz o texto, versos 45 a 52. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o Sinédrio e disseram: que estás fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que antes esquecem. Desde aquele dia, então resolveu matar. Vamos orar. Oremos. Deus bendito, Deus maravilhoso, nós te louvamos a tua palavra, pois temos acesso a ela de forma livre em nosso país. Que possamos, ó Pai, ter esse apreço, esse apego e buscar a cada instante conhecer mais sobre a tua palavra, para assim possamos então viver uma vida condizente com a palavra do Senhor. Também abre, Pai, nossa mente nesse momento, para que a tua palavra possa encontrar morada em nossos corações, em nossas mentes, e assim, ó Pai, possamos ter uma mente transformada, uma mente que é a mente de Cristo, que pensa como deve ser assim pensar. Eis a nossa oração e colocamos tudo em tuas mãos. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amados, temos aí o nosso texto, temos a lição central para a nossa aula de hoje. A fé salvadora é capaz de mudar a inimizade do mundo contra Jesus. A fé salvadora, ela é capaz de mudar a nossa inimizade, não é? E assim, por meio de Cristo, nós temos essa inimizade sempre resolvida. Então perceba só, tem dois tipos de pessoas no mundo: os que são amigos de Cristo pela fé, conforme aí nossa lição central, e os que são inimigos de Cristo. Mas você vai dizer o seguinte: olha, pastor, tem gente que não é
crente, mas que está aberto a ouvir o Evangelho. Você já ouviu aquela frase, olha, se for falar de Deus, eu estou pronto para ouvir. Essas expressões parecem que mostram para a gente que tem pessoas que não são crentes, mas que estão abertos, não são inimigos de Cristo. Mas, irmãos, a nossa fé não se dá pela nossa impressão, pelo que nós ouvimos, pelo que nós vemos. A fé que temos deve se dar pela palavra de Deus. E vai dizer com o texto claro que aquele que não ajuda comigo, por quê? Espalha. Então o ser humano, naturalmente, depois do pecado, não antes do pecado, tem essa inimizade contra Deus. E a pessoa que tem essa abertura para ouvir a palavra de Deus, muitas vezes, com o tempo, cria-se ali uma verdadeira inimizade. Mas temos aí uma solução para essa inimizade. E é chamada aí, na nossa mensagem central de fé salvadora. E vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 1, o seguinte: tendo se justificado pela fé, ou salvo pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Então, sem a justificação, sem a salvação pela fé, nós somos inimigos. Estamos em guerra com Deus. E assim, todo ser humano que não tem a Cristo está em oposição a Ele, está contra Ele, mesmo se essa pessoa não saiba. Mesmo que ela diga assim: eu estou pronto para ouvir a palavra, mas até você crer em Cristo, você é inimigo, você está em guerra com Deus, porque a paz se dá somente pela fé somente em Cristo. Então temos que ter isso em mente a lição de hoje. A fé salvadora é capaz de nos dar essa inimizade contra Jesus Cristo. Primeiro ponto aqui, irmãos, olha só: minhas lutas são oportunidades de Jesus se revelar a mim e ao mundo. O que acontece aqui? Porque Marta e Maria sofreu, serviu para Cristo se revelar de forma mais profunda a elas. Agora viram que o cristão somente também tem poder sobre a doença, mas poder sobre a vida. Mas também a luta de Marta e Maria e do próprio Lázaro também é uma oportunidade de Deus se revelar também aos que não têm fé. Então as crises podem aumentar a fé do crente e pode então ser uma forma de revelar Cristo às pessoas desse mundo. Nas minhas crises eu posso mostrar Cristo através da minha atitude diante daquela situação difícil. Veja só o texto. Muitos judeus que tinham vindo visitar Maria, interessante, né? Vieram para consolar Maria e Marta, mas de fato o plano de Deus soberano estava ali para testemunhar, e outros estavam ali para testemunhar e crer em Cristo através daquela crise, né? Situação ali que estava. Vendo o que Jesus fizeram, ou o que fizeram Jesus, o quê? Creram? Creram. A crise levou alguns a crer em quem? Jesus. A crise de crentes, Marta, Maria e Lázaro, levou pessoas a crer em Cristo. E irmãos, para que nós falamos também, por meio das nossas crises, levar pessoas a Cristo. Perceba só que nas perdas, todo mundo vai ter perdas, né? Vem crescendo. E se você até com essa idade já perdeu alguém, parente próximo, alguém, né, que é seu amigo, foi seu amigo. E nessas perdas, quando o crente perde outra pessoa, né, próxima a si, principalmente outro crente, e você vai para o sepultamento e para o velório, percebe que o ambiente ali é um ambiente diferente. Às vezes até a alegria do sepultamento, do velório, para dizer. Há risos, há músicas alegres, há um culto feito ali ao Senhor. E quem vem de fora, vendo a situação de tristeza, que de fato também é tristeza, perder alguém, não é fácil. Mas
tem algo diferente. Porque o normal dos velórios é o chororô, as lágrimas, a tristeza tomando conta, o silêncio e às vezes o choro e a gritaria. E ao ver uma situação como essa, uma crise de um crente, a pessoa de fora pode dizer: tem algo aí diferente. E o que é diferente? É a fé que essas pessoas têm, Salvador, que faz com que você então tenha uma esperança, expectativa, até aquele que morreu em Cristo, você um dia há de reencontrar. Por isso, se contrasta ali ao sofrimento, a tristeza, a saudade, que a gente vai de paz, mas a alegria, saber que um dia estaremos juntos e aí num lugar muito melhor. Também em outras crises que podemos mostrar, Cristo para o mundo é através das doenças, principalmente doenças que têm o cunho de ser perigosos para a nossa vida. Então temos ali alguns leitos nas UTIs e vai ter lá crente descrente, naquela crise, naquela doença. Ambos querem sair dali, isso é um fato. Mas a forma como ele pode reagir ali sempre é assim, colocando-se ali com confiança, esperança, pode mostrar uma diferença de quem está ao seu lado e não tem a Cristo, desesperado, preocupado. E aí essa diferença do seu comportamento como crente ali pode ser uma situação de enfermeiro ou médico. Os que estão ao seu redor também ali com leitos de UTI, pode dizer: essa pessoa é fé. Ela tem uma fé, uma confiança que eu não tenho. Eu preciso dessa confiança. E aí possa ser que nessa crise, essa doença que você vai estar sofrendo, Deus pode se revelar às pessoas do mundo. E por último aqui, vamos nos sonhos frustrados. Todo mundo tem sonho, crente e descrente, isso é um fato. Temos planos, isso é bom? É. Temos que ter sonhos para poder assim buscar e aí, se Deus assim quiser, alcançar. Mas ao não alcançar o que nós planejamos, o que nós queremos, alguns crentes maduros não ficam somente tristes e cabisbaixos. Permanecem ali servindo ao Senhor, honrando ao Senhor, mesmo procurando fazer tudo para crescer na vida e que não dá errado, mesmo assim permanecendo sendo fiéis, servindo ao Senhor. Enquanto pessoas que não são crentes, na mesma situação, procurando crescer e de repente não acontece o que eles querem, a frustração leva muitas vezes a pessoa a uma depressão, não é? A um querer tirar sua própria vida. Então perceba só que alguém observando essa situação e crentes sofrendo frustrações, posso dizer o seguinte: olha, tem algo diferente nisso. Esse sofre, mas permanece servindo, permanece honrando ao seu Deus. Eu quero isso para mim. Eu quero ser alguém que diante das frustrações se deixa levar por sentimentos pesados. Eu quero ser alguém que consegue perseverar, enfrentar situações e assim honrar ao Senhor. Então, irmãos, qual a diferença do crente e do descrente? Porque o crente tem essa força, essa disposição de enfrentar umas crises diferentes do mundo. Qual a diferença? É a fé que nós temos. Essa fé nos dá força. Diz o texto aí, Isaías 40:29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quem faz isso? O Senhor. Se eu tenho o Senhor, Ele pode fazer. Eu estou cansado, sem forças, se alguém tem forças e que tem vigor para seguir e honrar a Ele. Outro texto, Salmo 119:50. Quiser para mim esse texto aí, toma. Este é o meu consolo no meu sofrimento,
cicatrizes, a tua promessa me dá vida. E aí temos o ponto. O ponto exatamente é este. As minhas lutas são uma oportunidade de Deus para que eu cresça em fé e também para que eu seja usado por Deus para manifestar Ele a este mundo. Ficou claro? Segundo ponto aqui, irmãos, o mundo nem sempre reage bem a essa revelação. Alguns creem, não foi isso? Um milagre. Alguns disseram, esse de fato não é simplesmente um homem. Esse é Jesus, o Salvador. Esse é o Messias. Mas agora vai mostrar o texto, no verso já seguinte, uma outra reação bem diferente. Veja só. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizava. Veja só aqui o contraste. Alguns creram, outros, porém, correram. Já imaginou? Você vê Cristo fazendo algo maravilhoso, um milagre. A minha disposição é ficar ali, pé. Para onde eu vou? Para onde eu irei? Mas esse Daniel veio, esse milagre, e de fato atestaram isso, eles viram os feitos. Eles correm para os fariseus para contar o que aconteceu. Verso 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio, um grupo de pessoas que eram liderança ali, religiosa e civil do povo de Israel. Roma tinha o poder absoluto, mas permitiu que os judeus tivessem então esse sinédrio, que seria basicamente ali um local de juízo, de julgamento. Então reúne-se então esse sinédrio e disseram: que estamos fazendo? A ideia aqui, a gente está fazendo nada. Enquanto Cristo faz tudo, nós não fazemos nada. E quando Ele vai encanar e transformar água em vinho, por um cego nascente, por um paralítico, multiplica pães e peixes, Ele está indo por todo canto, fazendo sinais e nós não fazemos nada. Essa é a ideia do texto. Verso 48. Se o deixarmos assim, todos terão negro. Depois virão os romanos e tomarão não só nosso lugar, mas a própria nação. Perceba que a reação aqui é totalmente contrária. Tanto os que trouxeram a mensagem do milagre, como também o sinédrio, reconheceram os sinais. Creram nos sinais. Veja só, uma vez que este homem opera possíveis, aparentes, não, muitos sinais. Então esses são estrelas nos sinais. E aqui temos a primeira coisa a destacar. A fé salvadora não é promovida pela mera realização de milagres. Na história de Cristo, em sua história aqui terreno, Ele fez muitos sinais. Aqui temos somente 7 que João registrou. Mas os sinais não são suficientes para alguém crer nele de forma salvadora. Alguns creem nos sinais, mas não creem em Cristo como seu Salvador. Então você pode assim se perguntar: pastor, se Deus fizer um trabalho, curar fulaninho, aquela pessoa vai crer em Cristo. Isso não é algo que vem da Bíblia. Pode acontecer, Deus curar alguém, esse sinal ser para ela aquele pontapé para a sua fé salvadora, mas não é incomum na Bíblia alguém ver o sinal e dizer: não creio. Não creio em Cristo meu Salvador. Tenha isso em mente. E percebe que o próprio povo de Deus, pensando em Moisés, o ministério, tirando o povo do Egito, levando para a terra prometida, teve sinais ali desse ministério de Moisés, as 10 pragas, não é? Ele abriu o mar vermelho e o povo passou como se fosse em terra seca.
tirou água da rocha, maná desceu do céu, comeram carne no deserto, churrasco no deserto, já imaginou? De graça. Sinais não são sinais, muitos sinais. Quem entra na terra prometida? Somente a geração dos mais novos. Sinais não são suficientes para salvar pessoas. Pode ser um pontapé, pode, mas não é suficiente. Segundo, cuidado para não envenenar as pessoas contra Jesus e seus filhos. Verso 46. Outros, porém, foram ter dos fariseus, lhes contaram os feitos que Cristo realizara. Qual foi o motivo, o desejo dessas pessoas? Ao falar dos fariseus, que eram inimigos de Deus, de Cristo, era envenenar os fariseus. Olha o que está acontecendo aí. E vocês vão fazer? Deixar? Então, assim também, irmãos, temos que ter essa preocupação em nossas vidas. Ao falar de um irmão ou de outra pessoa para outro irmão ou para outra pessoa que não é crente, cuidado para não envenenar. Porque muitas vezes, ao falar de um irmão, nosso querer é: olha, faça parte do meu grupo. Esse irmão não presta, está vendo? Vou falar o que aconteceu, tal. Você não quer alertar, né, aquela pessoa, mas você quer simplesmente enviar aquela pessoa: olha, esse irmão não presta. E assim conta a história, que é verdade, que é um fato, mas ali de forma que Deus não se acaba. Deus não quer isso, Deus não quer a fofoca, a maledicência, né? Vai dizer a palavra fofoca, né? O texto original é o quê? Diálogos. É falar a verdade para promover algo que é ruim. Certamente não morrereis. Isso é coisa de diálogo. Então, cuidado, não, nosso prato um para com os outros. Ao falar de alguém para outro alguém, cuidado para você não estar contaminando aquela pessoa. Isso não vem do Senhor. Isso é a reação dos inimigos de Deus. Terceiro, os milagres podem levar pessoas a se irritar. Tem gente que torce para o seu mal. Perceba isso. Você começa a contar que Deus fez sua vida, não se surpreenda de pessoas achar ruim. Olha, eu estava doente e Deus me curou. Olha, eu estava precisando de tal coisa e Deus me deu. Porque vai ouvir ele cair e vai achar ruim. Então isso é normal. Também foi acontecer com os fariseus. Os milagres de Cristo irritou os fariseus. Ele não faz nada, ele faz tudo, não pode continuar assim. O povo está sendo curado, abençoado, mas não pode continuar assim. Por último, homens dotados de poder, muitas vezes, preferem o seu status que o bem comum. Isso é uma realidade. Tem gente que prefere ter o seu poder do que ser um instrumento para abençoar pessoas. E é o caso aqui desse Sinédrio. Eles têm uma preocupação muito grande. Olha, se Cristo continuar a fazer o que ele faz, a curar e os seus sinais, isso vai ser ruim. Porque virão os romanos e tomarão o quê? O nosso lugar. Eu vou perder meu status, vou perder meu poder. Mas perceba que enquanto Cristo está fazendo o que ele faz, o povo está sendo abençoado. Pessoas indo para Cristo doentes e tinham suas vidas saradas. Havia salvação. Mas eles não queriam isso. Não se preocupavam com isso. Eles queriam somente o poder. E para ter o poder, eu faço qualquer coisa. Isso mudou hoje, irmãos? Hoje é poder que é diferente. No político, ele
ele dá algo, só vai dar se ele vai ganhar algo em troca. Ele nunca vai dar a você algo por dar, você confia, porque é o bom bem comum, isso não existe. O ser humano não é assim depois da queda. Então, cuidado, tá bom? Cuidado com esse tipo de situação. Terceiro, nem toda pessoa usada por Deus, veja só, tem a fé salvadora. Mais uma vez, nem toda pessoa usada por Deus tem a fé salvadora. Vamos ao texto? Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis. Então o líder ali do Sinédrio, Caifás, o que era para ser o principal personagem religioso do povo de Deus, faz o seguinte: olha, vocês continuam aí fazer com Cristo. E aí, certamente, trouxeram ali algumas resoluções para o problema, né? E alguns disseram o seguinte: aqui é expectação, vamos proibir ele de falar, vamos prender ele, né? Vamos dar uma pisa e soltá-lo. E Caifás, sendo ali muito sábio para aquele que é maligno, disse: vocês não sabem nada. A solução de vocês não é cabível para a situação. Prender, açoitar, proibir, isso não resolve nada. Vocês não sabem nada. Contou o texto: nem considerais que vos convém que um só homem pelo povo e que não venha obedecer toda a nação. Essa é a resolução, ele vai dizer. E vocês nem pensaram nessa resolução. A solução é única: temos que matar esse homem, porque é melhor que morra um homem do que morra toda a nação. Então havia uma preocupação de Cristo criar então ali um governo alternativo. E Roma então viria para destruir esse governo alternativo e também destruir então a nação ali de Israel. Então essa é a preocupação que Caifás. Então é melhor que ele morra do que a nação morra. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Ficou bem claro aqui. Um homem religioso, o maior líder religioso, o sumo sacerdote, o chefe, profetiza, mas não é o que? Isso pode acontecer. Deus pode usar alguém para fazer o que ele bem quer e essa pessoa não ser um crente. Ele faz isso com as lideranças também, não é? Nós temos aí governadores, presidentes. Deus pode usar o presidente para fazer algo que ele quer. Isso quer dizer que o presidente é crente. Agora vamos aqui às colocações. Primeiro, para problemas grandes, a solução pode ser mais exemplo. Isso é para nós uma realidade. O crente, ele enfrenta problemas pequenos. E quando a gente não resolve os pequenos problemas, a gente vai deixando, né? A gente não faz nada. E aí vai se multiplicando aquele problema, e de repente fica algo tão pesado que a resolução para o problema também é algo que é. Então cuidado com ele. Não deixe para depois. Se você pecou, procure resolver, pedir perdão a Deus, ao seu irmão, se for o caso, para que não aconteça de que você passe uma situação aí bem pesada. Ok? Bem, Deus pode usar os religiosos para a sua obra. Irmãos, lá em Aroeiras, tem algumas igrejas lá, tem muitas igrejas na verdade, e como essa pequena, todo mundo sabe tudo, não é? A fofoca lá é a vida
na sociedade lá. E tem uma igreja lá que teve um pastor. O pastor era visto como uma bênção. O pastor pregava, os irmãos se empurravam. O pastor pregava, as pessoas se convertiam. E foi descoberto que esse pastor tinha um caso com uma das jovens da igreja. Depois descobri o que ele fez. Ao invés de pedir perdão, se arrependeu, ele era casado, deixou a mulher, juntou-se com essa menina e estava perguntando. E se perguntou: mas como Deus pode usar alguém? E talvez nem bem do fato é. Temos aí o exemplo. Caifás profetizou. Então o resultado, irmãos, não implica que você ou que alguém de fato é crente. Deus pode usar desse tempo para poder salvar pessoas. Deus pode usar o presidente para fazer os seus planos acontecerem. Isso quer dizer que o presidente é crente, certo? Tem essa atenção. Os resultados não determinam de fato quem você é. Letra C. Quem salva não é o pregador. Tem que seguir esse mesmo. A gente acha o seguinte: se o pastor estivesse aqui, o pastor que não estivesse aqui pregando, meu amigo, não tinha nenhuma saída daqui sem informação para Cristo. Se estivesse aqui, que é o nosso grande pregador de hoje, é nesse volta. Se estivesse aqui, meu amigo, o povo iria conhecer aqui a igreja. Mas, irmãos, quem salva não é o pregador. Cristo sendo pregador, até ele falhou, né? Vamos dizer assim, no aspecto humano. Quem salva não é o pregador. Quem salva é a mensagem que é poderosa. Deus não aceita distribuir a sua glória como um homem. Não é o homem que é grande, é Deus que é grande. A sua palavra me salva, não é a eloquência, a capacidade de se argumentar, não é a sua sabedoria de palavras que pode salvar alguém. Por isso a gente pode ser usado por Deus. Qualquer coisa usado por Deus. Eu posso falar simplesmente a palavra de Deus, errando o português, e Deus pode me usar da sua palavra para salvar a pessoa. Então não tem desculpa. Ah, pastor, eu não sei falar. Eu sou como Moisés, pesado de falar. Não é? Isso não é desculpa. Porque a palavra de Deus é poderosa. Então prega a palavra simplesmente. Ela pode salvar pessoas. D. Aqui temos a pergunta: os fins justificam os meios? Essa é a sua ética? Essa forma de pensar é assim? Melhor que morra um que morrer todos? Essa é a sua ética? Essa ética não é a ética que predomina para o crente. O crente, ele procura fazer o certo e aí Deus é que dá o resultado. Eu prego a palavra fielmente, quem dá o crescimento é Deus. Quem salva é Deus. Então tem que fazer o quê? Não usar qualquer meio, não é? Para se ter o resultado. Eu devo ser fiel ao Senhor. Prega a palavra de nós. Prega a palavra de irmãos. E o resultado pertence ao Senhor. Não tente mudar a mensagem. Não tente mudar a igreja para crescimento da igreja. Não faça isso. Seja fiel. Porque a nossa filosofia, a nossa ética cristã não é essa. Os fins justificam os meios. Temos que ser fiéis ao Senhor. E por último, Deus determina coisas e o homem as executa, mas isso não nos torna robôs. Desvio da aula discipular. Caifás falou algo que não veio da parte dele. O Caifás agora é um robô que fala que Deus determina? Resposta é não. Deus tem os seus planos e no seu plano ele usa o que nós chamamos de vontade psicológica. O que é isso? Deus pode controlar as circunstâncias, se controla, né?
de forma a levar você a fazer o que Ele quer que você faça. Então, quando Jesus saiu a Cristo, não foi porque Deus determinou, e Ele fez sem vontade, de forma mecânica, como um robô, mas Ele fez o que Cristo queria que Ele fizesse, conforme a sua própria também vontade. Deus pode controlar as circunstâncias para que assim o seu plano seja efetuado. Ok? E por último, aqui, irmãos, a fé salvadora será dada por iniciativa de Deus a pessoas de fora de Israel. Aqui outro ponto complicado. A fé salvadora será dada por iniciativa de Deus a pessoas de fora de Israel. Você pode crer o quê? Mas isso é uma realidade. Veja o texto. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Ele iria morrer para o quê? Reunir em um só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. É que tem uma coisa. De quem é a iniciativa da salvação? De Deus. Então, aqui temos as colocações. Primeiro, a fé nasce no agir especial de Deus. Isso é uma realidade. A fé nasce no agir especial de Deus. Eu posso pregar a palavra, se o Espírito Santo não agir no especial, vou pregar a corretamente para qualquer pessoa, ela não vai se converter. Se eu pregar a palavra e o Senhor agir no especial, aquela pessoa vai se converter. Tem gente que de fato Deus fez de forma mais especial ainda, né? Ele de fato viu algo mais miraculoso, principalmente a palavra de Deus, né? Parece que Deus trabalhou as circunstâncias de uma forma tal que você não tem modo de escapar. Se queria fazer algo e a circunstância foi de uma forma tal que você disse, não posso fazer qualquer. Eu tenho que procurar a igreja, tenho que procurar a Bíblia, procurar a verdade, e aí você encontra o Cristo pela palavra de Deus. Segundo, existe tudo que se faz pelo mundo, no mundo, melhor, e o Senhor vai nos chamar. Isso é verdade ou mentira? Conforme eu digo. Veja só. Ele morreu para salvar os Israel, mas também para salvar e reunir pessoas que estão dispersas pelo mundo. Ele vai chamar aqui de filhos de Deus. Então existe um grupo no mundo ainda hoje que são filhos de Deus, não que são salvos, entende? Mas que no plano de Deus estão ali esperando alguém chamar, pregar o Evangelho. Esse grupo existe. Esse grupo existe no mundo inteiro. Terceiro, os três precisam viver em união. Qualquer sentimento faccioso não provém da vontade de Deus. Veja só, Cristo morreu para reunir um só povo. A divisão do povo de Deus, irmãos, não é algo que Deus sagrado. O partido que pode acontecer na igreja é contra a vontade do Senhor. Então não cabe ao membro que ele dividir a igreja e em aqueles que são arminianos calvinistas, em quem crê na eleição e quem não crê na eleição. Isso não cabe ao membro, isso não é o correto se fazer. Temos que entender simplesmente que há a diversidade de pessoas, de pensamentos. E aí temos que conviver em união, pois esse é o plano de Deus. Então não divida a igreja por uma opinião, por um assunto secundário. Não faça isso. E também não obrigue ninguém a pensar como você pensa. Quem tem algo discipulado, eu digo a minha posição é essa. Mas os irmãos estão unidos para pensar diferente. Porque o assunto às vezes é muito complexo. Há mestres dos dois lados, afirmando uma coisa, o outro afirmando o contrário. Isso é normal. Isso você pode até no campo, né? A vida secular também. A opinião
porque alguém pensa assim, outro pensa diferente. Isso não é correto, isso não é o que Deus quer para a igreja. Não faça isso. Não seja um instrumento aí de Satanás. Por último, aqui, pegando o nosso pé. Crente que não gosta de comunhão precisa mudar essa disposição defeituosa. Portanto, defeituosa, mas pecaminosa. Deus morreu, Cristo morreu, para reunir o povo e viver em quê? Comunhão. E você diz que é do povo de Deus, filho de Deus, que foi reunido, foi chamado por Deus. E diz o seguinte: eu não quero viver reunido. Eu não gosto de comunhão. Eu não gosto de conversar com os irmãos. Isso não é somente defeito. Eu só avisei a ideia. Isso é o quê? Pecado. Porque eles falam o seguinte: vive em união. Aí você vai dizer: eu vou viver do meu jeito. Eu vou viver em contraposição ao que Deus ensina. Isso é chamado na Bíblia pecado. O alvo é ali. Você atira para o outro lado. Está contra a vontade de Deus, contra o alvo de Deus. Então temos que ter, irmãos, essa disposição. Peça a Deus. Mas pastor, eu sou tímido, eu sou assim, eu não gosto. Peça a Deus. Se Deus quer que você viva em união, você pedir a Deus, o que vai fazer? Vai dar disposição. Vai dar amigos, irmãos, você vai poder compartilhar as suas dores, os seus sofrimentos. Não me isolar. Não é vir para a igreja, de repente sai. Coisa que ninguém sabe sobre ninguém, você está muito isolado. Isso não é o correto, isso não é aquilo que vai ser para você bom e para você também vai ser bom. Quando há união e quando há essa comunhão, aí tem que viver mais firmado, porque um se preocupa com o outro. Quando não há essa união, vem a casa do pastor, o fulaninho, vai estar. Pastor, o fulaninho. Mas temos aqui a instrução. E também os textos que é para toda a igreja viver com essa preocupação. E o irmão deve se preocupar com o que está faltando. E ligar, e procurar. Faça isso porque faz parte também do seu ministério, servir ao Senhor. Conclusões aqui, irmãos, e lições. Primeiro, não caia na armadilha de hipervalorizar milagres. Essa tendência não é comum dos crentes. Quando a gente está procurando milagre todo o tempo. Quer milagre, quer ver sinais. Não é? E o momento pentecostal, ele está em torno disso aí. E hipervalorizar sinais, contato com Deus. Eu quero ver Deus agir, eu quero ver isso. Eu quero ver o milagre de Deus. Isso não é o comum do que? Os crentes. E hipervalorizar. Não é valorizar, não. Hipervalorizar. Ah, pastor, é isso. Veja só aí. Na carta dos Coríntios. Porque tantos judeus pedem sinais. Os judeus queriam ver sinais. Como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. A nossa preocupação, nosso foco maior não é buscar sinais, nem buscar a sabedoria deste mundo, mas é o quê? Forma o texto. Pregar Cristo. Eu posso falar disso, posso orar a Deus para que faça mudar a minha vida? Eu posso. Mas a minha preocupação é de falar Cristo. Cristo é o foco, não sinais nem sabedoria. Segundo, mais uma armadilha. Não quer a armadilha de achar que alguém é salvo porque exerce um cargo religioso ou porque foi usado por Deus. Irmãos, não é incomum de acontecer de pastores que passam anos e mais anos servindo na obra. A obra cresce, se multiplica. De repente a notícia falou que o pastor fulano e tal teve sua própria vida. E aí o escândalo. Como é que pode algo desse tipo?
Ele pregou para mim sobre conforto, sobre segurança em Cristo. E de repente, uma decisão como essa. Irmãos, não é comum isso acontecer. Alguém pode ser religioso, falar com religioso, falar com crente, ver com crente e não ser de fato dele. Não é o caso também desse pastor que deu a sua própria vida, tá bom? Pode acontecer do crente cair aí numa família, mas entregar a situação. O médico se condenar você a essa situação aí, não é? Essa identificação que leva você a esse desejo de suicídio, né? É a própria medicação que tem essa força, esse que pode levar você ao suicídio. Então, cuidado, tá bom? Mas, conforme o texto de hoje, o maior líder religioso dos judeus não era. Sobre a comunhão com outros crentes. Faça essa avaliação, amado. Você é alguém que gosta de se reunir? Você é filho de Deus? Você é do povo de Deus, então tenha comunhão. Se faça presente, converse. Hoje, você pode ter o WhatsApp, é uma ferramenta que você pode ter comunhão com pessoas. Se você é rico, você pode falar, digitar. Não tem hoje desculpa nenhuma para você dizer que não gosta de comunhão com a igreja. Isso não existe. Então avalie o seu da comunhão com outros coisas. Amados, aqui é a mensagem principal, o foco principal do Evangelho de João. A gente não pode deixar de ressaltar o final da mensagem. O foco principal é a salvação. Cristo já fez o maior milagre, não somente tirar o homem dos mortos, mas ele morreu, eles a si mesmo ressuscitou. Ele está vivo. Esse é um milagre. Diz a Bíblia, em João, em todo o livro de João, se repete a mesma ideia. Quem crê em Cristo tem a vida. A salvação está pela fé. Creio verdadeiramente em Cristo. Isso é suficiente. Ele é o Salvador. Ele é que faz sinais. Ele é que tem poder. E ele diz, e não mente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por crer em Cristo e tenha a salvação. Vamos orar. Deus bendito, Deus maravilhoso. Nós te rogamos, ó Pai, que você possa trabalhar em nossos corações, para que tenhamos disposição de sermos instrumentos de Deus, em meio às perdas, sofrimentos, angústias. O Senhor possa usar a situação, essa crise, para ser manifestado em mim, nós que não tem a Cristo ainda. Também, ó Pai, nos dá a disposição de estar servindo ao Senhor de forma correta. Não sejamos fofoqueiros. Não sejamos um povo que de fato cria divisão e facção na igreja, mas sejamos um povo da união, da comunhão, de suportar uns aos outros, de perdoar uns aos outros, de cooperar com a obra, de falar algo que vai edificar o povo de Deus. Usa, Pai, a tua igreja, usa o teu povo. Esta é a nossa oração. Rogamos a intermédio de Jesus Salvador. Amém. Abre os avisos. Informes. Não. Deus abençoe a igreja. Tenha uma boa semana.